é amar o conhecimento, irmãos. Quando você ama o conhecimento, você está pronto para o crescimento. Amém? Porque a informação que você tem sobre Jesus, ela vai vencer tua natureza humana e vai causar uma transformação. Porque a ideia do Evangelho não é só te informar, é te transformar. E quando essa informação tem o poder de transformar a sua vida, você começa a ser fortalecido mais ainda na fé. Aí coisas que te tiravam da graça, coisas que te faziam desviar, coisas que faziam você começar bem e terminar mal, ou começar e parar no meio do caminho, já não conseguem te atingir mais. Por que, pastor, você usou a palavra atingir? Justamente porque você está num nível acima. Está tentando te alcançar, mas não consegue. Você cresceu, você subiu. Está entendendo? Então essa é a ideia do Evangelho, essa é a proposta que o Evangelho apresenta para a gente, é fazer você crescer a cada dia. Mas foi pouco, pelo menos cresceu. É ser melhor a cada ano. Melhor do que quem? Melhor do que o pastor? Melhor do que você mesmo. A ideia não é ser melhor do que ninguém, a ideia é ser melhor do que você. Eu luto todos os dias para vencer o Hamilton, para que o Hamilton não fale mais alto do que a voz de Deus dentro de mim. Opa! Está entendendo? Então você precisa se policiar ao ponto de não falar mais alto que a voz de Deus para a sua vida, dentro de você. Está entendendo? Porque às vezes o nosso eu quer fazer uma coisa, o nosso eu quer gritar mais alto que a voz de Deus, e só se alimentando da palavra todos os dias, não disse um dia só não, todos os dias que você consegue se fortalecer em Deus para vencer o seu eu, para que a Leila não fale mais alto que a voz de Deus. Desculpa aqui, eu vou deixar até o título. A Andréia não fale mais alto, o Alex, o Hamilton não falem mais alto que a voz de Deus. Amém? É crescer um pouquinho, mas crescer todos os dias. Por isso que um dia só de Bíblia na semana não resolve o teu problema. O Hamilton continua falando dentro de mim, o meu eu continua gritando dentro de mim. A pesquisa séria diz que você tem que ler a Bíblia todos os dias para ter coragem para falar sobre ela, coragem, força para vivenciar o que está escrito nela. Fazer disso, irmãos, virar um hábito. Quem vai almoçar hoje aqui? A maioria da maioria, né? Vai almoçar. Por quê? Virou um hábito almoçar. Assim como o nosso corpo físico precisa do alimento sólido, o nosso corpo espiritual, o nosso homem interior, a nossa parte imaterial precisa de alimento. E você precisa fazer com que a Bíblia, a palavra de Deus, que é a única forma que existe de alimentar o homem interior, se torne um hábito na sua vida. Não é acordar e abrir o celular, é acordar e abrir a Bíblia. Não é acordar e falar com as pessoas, é acordar e falar com Deus primeiro. Por isso que Jesus, agora tu vai entender, buscai primeiro o reino de Deus. É isso, é vivenciar esse reino na prática. Então, quando você começa a estudar a palavra, você vai estudar, vai aprender mapa, tudo fica mais compreensível, mais tangível, mais palpável, mais concreto. Por quê? Você agora saiu de um nível e passou para um nível de compreensões maiores. Está entendendo? Enquanto você não mudar de nível, Deus não pode te revelar coisas maiores, né? Te dar um conhecimento maior, te dar um crescimento maior, contar com você para grandes missões. Porque primeiro Deus começa contando com a gente, irmã Mauricélia.
para fazer pequenas coisas para Ele. Se você está disposto a fazer essas pequenas coisas para Deus, Deus conta com você para grandes coisas. Quer ver um exemplo na Bíblia? Davi começou lutando com o urso e leão. Depois foi lutar, Deus contou com ele para lutar com o gigante. Davi começou levando lanchinho na guerra. Levando lanchinho na guerra para os irmãos que estavam na guerra. Então, já que ele está disposto a fazer pequenas coisas, vou botar ele numa mega operação. Vai lutar contra o gigante e eu vou exaltar ele, porque ele está disposto a fazer o simples para mim. Tem pessoas que não estão dispostas a fazer o simples para Deus. Como é que Deus vai te contar para as grandes coisas? Como é que Deus vai te enviar para grandes missões? Como é que Deus vai contar com você para ser um grande representante dele nessa terra, se você não está disposto a fazer as pequenas coisas, a abrir mãos de pequenas coisas que só servem para te atrapalhar diante dele? Está entendendo, irmãos? Não é começar fazendo, é igual, quer ver um exemplo? É difícil, Deus vai me levando para vários mistérios, daqui a pouco a gente volta onde eu... Pode achar que eu não vou deixar, não vou sair daqui devendo nada não. Lembra do Gadareno? O Gadareno foi curado, mais de 6.000, não, a legião são 6.000 se eu não me engano, mais de 6.000 demônios no corpo dele. Jesus chega em Gadara, quando Jesus pisa em Gadara, só a pisada de Jesus em Gadara, na cidade, já tirou ele do cemitério. Só a pisada de Jesus. Aí veio ele na direção de Jesus. Aí quem fala por ele, não é ele, é o inimigo que está nele. Então para de lutar contra pessoas, porque tem coisas que as pessoas fazem contra você, que não é a pessoa que está fazendo, é o que está nela. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Quem fala por ele não é ele, é o diabo. É o diabo que fala com Jesus. Ó, aí se Jesus vai na pessoa, Jesus entende que não é a pessoa que está falando com ele, não é o gadareno que está falando com ele, não é aquele homem. É o que está de ruim dentro daquele homem que está falando, usando a boca dele para falar. Está entendendo, irmãos? Como Jesus, ele não se levanta contra pessoas. Aí, vocês conhecem a história. Ele vem, é curado, na verdade é liberto, né? Foi liberto por Jesus. Aí ele fala assim: Jesus, eu quero ir com você, eu quero seguir viagem com o Senhor, eu quero entrar nesse barco aí que o Senhor atracou aqui na praia e me libertou, quero voltar para Jerusalém com o Senhor, porque ele está em Decápolis. Pai, Senhor, família, ele está em Decápolis. Aí Jesus falou assim: não, volta para casa. Que isso? Por quê? Porque uma caminhada com Jesus não começa em alto mar, começa dentro de casa. Está entendendo? É eu fazendo as pequenas coisas primeiro, porque ser bênção dentro da sua casa é o básico que você pode fazer. Se você não consegue ser bênção dentro da sua casa, como é que Deus vai contar com você para grandes operações do lado de fora? A sua casa é o cenário onde tudo que mudou em você precisa ser evidenciado por quem está lá dentro.